É assim, porque então nós vivemos em crise. Vivemos em crise. Não foram os trabalhadores, não foram os reformados, não é quem vive dos seus pequenos rendimentos, das suas reformas, quem vive do seu salário. Houve alguém que foi responsável. A crise é global, chame não é? global se quiser, mas há um polo que tem a responsabilidade concreta. Portanto, o capital financeiro, o capital especulativo, aqueles que andaram na esgotana, aqueles que cometeram a fraude, que ganharam milhões e milhões enquanto aquilo rendeu, mas que de repente estourou, portanto, enfim, a chamada bolha. E agora, portanto, enfim, na altura pediram aos Estados para acudir massivamente à banca, ao setor financeiro, como sabe, transferência de quantias abissais, abrindo buracos nos déficits das contas dos Estados, resolver o problema. E agora, depois dessas transferências, os Estados que precisam de ajuda, tendo em conta, portanto, as suas dificuldades, é a banca que quer emprestar, portanto, um juro altíssimo. Eu acho que você está a ser muito parcial. O país não vive apenas do sistema financeiro. O país vive daquilo que produz. Ou seja, uma economia assente naquilo que se produz, na riqueza que se produz. E estamos a falar, outra vez, na agricultura, nas pescas, na indústria. No crescimento económico. Porque nós podemos pedir muito dinheiro emprestado. Nós podemos, enfim, dizer que o que lá vai. Mas a questão central que se coloca ao nosso país é que nós precisamos de crescimento. Precisamos de criar mais riqueza. E isso se faz com produção, com o aparelho produtivo. Eu no outro dia ouvi o Sr. Presidente, nas comemorações do 25 de Abril, o Sr. Presidente da República, dizer algo que toda a gente aplaude, que é, nós temos como recurso o mar. Dizia, portanto, a economia do mar. Mas eu pergunto, sim, o mar não fugiu, está lá. Mas quem é que destruiu a nossa frota pesqueira? Quem é que destruiu a nossa marinha mercante? Quem privatizou os portos? Ou seja, os instrumentos fundamentais para uma economia do mar, com todas as condições, tendo em conta a dimensão da nossa zona exclusiva, neste momento não temos os instrumentos. Quem são? Eles têm dado a cara. Sim, a dar a cara agora. Alguns antigos ministros das Finanças. Antigos ministros das Finanças. Precisamente. Ou seja, aqui em Portugal parece que a culpa ou morre solteira ou casa com o estrangeiro. O que é que quer dizer com isso? Ou seja, portanto, aqueles que tiveram responsabilidades particulares nas finanças públicas, aqueles que governaram o país durante mais de 3 décadas, são aqueles, portanto, que levaram o país ao estado em que está, deram a sua contribuição, mas agora, são os mesmos que agora, de repente, dizem que a solução é não ao investimento público, contra as grandes obras. Portanto, enfim, não é numa visão, portanto, que eu admito perfeitamente, portanto, que seja questionável o TGV, no quadro em que o país está. Portanto, no quadro das dificuldades. Você acha que é questionável o TGV? É questionável, sim. E por isso mesmo é que nós consideramos fundamental, portanto, a definição dos objetivos que se pretende com essa, como com outras obras. Se sim ou não, é evidente que num quadro, numa perspectiva de crescimento e de desenvolvimento, nós consideramos que o investimento aí deve ser público, que a ANA deve ter uma responsabilidade particular, considerando a conjuntura, considerando naturalmente faseamentos, obedecendo às 3 condições. Porque há aqui um equívoco, um sofisma que é este. Porque é que, por exemplo, designadamente estes senhores ministros ex-ministros das Finanças, não colocam como questão fundamental esta questão de fundo? Porque é que Portugal vai estar amarrado de pés e mãos, portanto, a ter que reduzir o déficit para 3% até 2013. É uma imposição de Bruxelas, não é? É uma imposição, mas porquê? Desculpe lá, eu não sou economista e estou farto de perguntar e nenhum economista me respondeu. Sim, mas nós precisamos de crescer, porque é que em vez de 3, 4%? Porque é que em vez de 3 anos, 4 anos? Qual é o dilema, qual é o drama, portanto, que se coloca? Qual é a porta de saída? Essa é a solidariedade e a coesão económica e social. Nós defendemos claramente que num quadro em que hoje a União Europeia é determinada, enfim, por políticas neoliberais, determinadas pelo capital financeiro e por um diretório de grandes potências. Agora, enfim, se calhar já nem é bem diretório, portanto, hoje é a diretora, se quiser, portanto, a Alemanha, que determina. Portanto, enfim, o que nós consideramos neste momento, essa questão que se coloca não é
pôr a funcionar o tal princípio da coesão económica e social. Porque nós alertamos aqui há 20 anos, cuidado, a entrada na União Económica e Monetária vai significar que se vai procurar a convergência nominal e não a convergência real, que isto é um pouco, nós não estamos preparados, portanto isto é um pouco... Mas isso é o que está a acontecer, isso é o que está a acontecer, nomeadamente